Você tem aqui a experiência concreta, né? De quando você tenta cercar por um lado, o contribuinte foge por outro, né? Você tem vários magnatas brasileiros, né, que fizeram planejamento tributário para não pagar. O Brasil tem um dos menores tributos sobre herança do mundo. Um dos menores. E tem vários magnatas brasileiros que antes de morrer fizeram um planejamento tributário para não pagar nada. Quer dizer, nem o pouco que o Brasil cobra, o sujeito se dispôs a pagar. Então a pessoa faz uma fortuna num país, deve todo o seu patrimônio ao país, né, em que ele residiu o tempo todo, fez um patrimônio que vai para 10 gerações, para 20 gerações, um patrimônio infindável. E não tem, às vezes, o desejo de deixar para a comunidade, que é a grande responsável por tudo que ele construiu, para a sua comunidade, para o seu país, os 4% que o Brasil cobra, contra 40% de outros países. Pelo menos em uma das coisas que o ministro falou, ele está certo. Nosso imposto é um dos menores do mundo. Em contrapartida, dizer que o brasileiro não colabora para o próprio país, o empresário não colabora no próprio país por fazer um planejamento tributário, isso não poderia ser mais errado. Né? Quer dizer que o empresário que começa pagando ali 7.000% de imposto de renda, chegando até 27.000% de imposto de renda, não contribuiu durante toda a vida dele para o país, não gerou empregos, não pagou impostos sobre esses empregos gerados, como consumidor final, não pagou impostos também e gerou contribuição para o seu país, eu acho que o ministro da Economia esqueceu de alguns impostos que esses empresários pagam. Então, apesar do nosso imposto sobre a herança ser um dos menores do mundo, isso de forma alguma é justificativa para dizer que o empresário não colabora com a economia brasileira. Muito pelo contrário, os impostos nesses países onde eles são muito altos, 40%, 50%, são altos justamente para incentivar os contribuintes desse país a fazer um planejamento e não deixar o problema do inventário para a justiça dos respectivos países. Ou seja, esses empresários, essas pessoas de países do exterior já fazem o seu planejamento para que não tenham igualmente que pagar esses impostos nos seus países e também não gerar esse problema para o país em que vive. Tá certo? Então hoje é sim possível você fazer um planejamento tributário, fazer um planejamento sucessório para se livrar completamente de todo esse gasto, que nem de longe leva só 4 ou 8% do seu patrimônio. Na maior parte dos processos ele leva mais de 40% do seu patrimônio. Então, o ministro da Economia nunca esteve tão errado quanto ao ITCD.